Vitórias. Onde estarão as vitórias reais? Como olhar as vitórias no mundo? Essas questões, na verdade, estão no fundo de muitas das nossas angústias. Vamos pensar? Jesus hoje nos ajuda a refletir sobre essa escala de valores, essas vitórias que a história povoa, entregando na mão dos generais, dos violentos, dos grandes agressores. Será que essa hierarquia dos homens é a hierarquia de Deus? Nessa passagem de hoje, Jesus nos fala assim: trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e os curasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos, e não os atrapalheis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 15. Atualmente estamos todos muito impressionados com a figura dos vencedores do mundo, os grandes empresários, os grandes líderes políticos, os famosos da terra. Nas artes, na música, no cinema, na internet. Mas essas vitórias, elas representam o quê? Quem somos nós no meio disso? A humanidade praticamente toda está enredada por isso. Ainda que uma pequena parcela seja desses vitoriosos, aqueles que não possuem as vitórias no mundo são igualmente tomados por essas ideias. São aqueles vitoriosos sem vitória, os vencedores sem troféu, mas que na verdade gostariam tanto de ter essas mesmas vitórias, ou mais até, do que os próprios vitoriosos. Então, estamos todos praticamente tomados por essas ilusões de vitória. Há uma pequena minoria da humanidade que não pensa assim, que instituiu um novo código de valores, não tanto pelas ideias, mas especialmente pelo exemplo. Siddhartha Gautama era príncipe de um grande reino e de um filho de um grande rei, e estava destinado a receber aquele reino em lugar de seu pai. Mas deixou tudo para aprender do mundo como um andarilho iluminando-se debaixo de uma árvore. Depois deles você teve Sócrates, que ensinava com muita simplicidade à beira do rio, cercado de jovens. Teve João Batista, que pregava no deserto, comendo gafanhotos e vestido de peles. Teve o próprio mestre, que, segundo ele mesmo, não tinha uma pedra onde recostar a cabeça. Teve Francisco de Assis, o pobrezinho da Úmbria. E como ele, Clara, Teresa, Dulce. A humanidade teve também Chico Xavier, um mestre da simplicidade, da humildade. Antes dele, Mahatma Gandhi, que largou uma brilhante carreira como advogado para fazer uma brilhantíssima experiência, para nos deixar a maravilhosa mensagem da paz. Quem são os vitoriosos do mundo? Aqueles que morreram no final, aqueles que viveram como pobres, ou esses que vivem como ricos, que exploram,
que alicerçam suas vitórias sobre sangue e sobre ódio? Vistas do ponto de vista mais amplo, quem são os vitoriosos? Onde estão as vitórias? Jesus foi muito claro ao denunciar a nossa ilusão e ao propor a verdade. Disse ele que são bem-aventurados, são felizes, são vitoriosos os humildes, porque deles será o reino dos céus. Que são bem-aventurados, vitoriosos, os que sofrem, porque eles serão consolados pelas grandes vitórias sobre si mesmo. Que são bem-aventurados os pacíficos, são vitoriosos os mansos, porque eles é que herdarão a terra, que está nesse processo de passagem da violência para a paz, passagem do egoísmo para o amor. Ao final de toda a epopeia humana, sobre os milhares de livros de história que exaltam os generais, os conquistadores, os ricos do tempo, restarão apenas os simples, aqueles que tiverem alicerçado sua vitória sobre si mesmos. Não é bonito a gente pensar isso? Mas é também trágico, porque a massa humana continua seguindo os vitoriosos do tempo, os famosos, os ricos, os poderosos, seguindo por afirmação, querendo ser iguais, e seguindo por negação, odiando esses vitoriosos do tempo. Aceitemo-los como simplesmente equivocados. Quando o grande, o famoso, o amedrontador Golias entrou no campo, confrontando, xingando, humilhando o exército judeu, ninguém se apresentou para disputar com ele, porque os outros queriam ser como ele, mas não conseguiam, porque ele era muito grande, muito forte, portador de armas imensas. O único que aceitou foi o pequenino e jovem Davi. Sem armaduras, sem escudos, sem espadas, ele apenas sacou da sua funda e atirou uma pedra que ultrapassou espada, ultrapassou escudo, ultrapassou couraça, ultrapassou o elmo e foi atingir Golias no meio, entre os seus olhos. Nós somos o gigante, inchado, pesado, que pensa ganhar de todos. Mas nós trazemos também dentro de nós a criança, o simples, o humilde, que enfrenta, que precisa enfrentar e precisa vencer o homem velho, pesado, orgulhoso, iludido. Se nós tivermos a vitória de Davi sobre Golias agora em nossas vidas, se nós ultrapassarmos as armas dos homens para agir apenas com a arma de Deus, se nós realizarmos em nossas vidas a vitória do desarmado que é Davi, contra o desalmado que é Golias, simbolizado nessas vitórias do mundo e nos verdadeiros vitoriosos do Espírito, nós traremos para nós mesmos a grande vitória e entraremos vitoriosos no mundo de regeneração. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
Assim seja, um grande abraço e até a próxima.